Pode se sentar. Para você ficar aí. Ajuda. Amém. Bons, muito obrigado, antes de qualquer coisa. Tem sido dias maravilhosos aqui no Rio de Janeiro. Interessante que quando a nossa lua de mel foi no Rio de Janeiro. A nossa lua de mel foi no Rio. Voltamos no Rio depois trazendo os nossos filhos, porque eles não conheciam os pontos turísticos da cidade maravilhosa. E Deus nos permitiu voltar. Aliás, quando nós deixamos o Senhor preparar, e nós vamos falar disso, pode pegar a sua Bíblia e lá na palavra rema que Deus deu ao nosso pastor Isaías. Quando nós deixamos Deus trabalhar, mas deixar trabalhar na integralidade total. Deus, Ele tem um projeto, Ele tem um plano, Ele dá o start para você começar, Ele te orienta no transcurso. Para, anda, fala, não fala nada, aguarda, ora, e Ele conclui. Tudo com o nosso Deus tem início, meio e fim. Tudo é perfeito com o nosso Deus. E quando nós deixamos, eu e minha esposa, deixamos o Senhor trabalhar efetivamente em todas as áreas das nossas vidas, tudo que nós esperávamos e que Deus prometera foi acontecendo. E voltar no Rio foi, de certa forma, uma realização de um sonho de um membro da família. E aí prova o quanto que a família é importante. Era o sonho do nosso filho mais velho. Então, quando você se deixa ser trabalhada, deixa ser conduzido, entrega realmente no altar seus projetos, seus planos, seus sonhos. Outra coisa, necessidade. Não adianta levar no altar vontade. Vontade ela dá e passa. Necessidade, ela fica até a hora que Deus vem e sana o problema. Porque quando eu e você, com as nossas próprias mãos, tentando resolver o problema, só acrescentamos mais complicações. Então eu queria agradecer. Muito obrigado. Em nome da minha esposa, da pastora Damares, pastora Neuza, dos pastores aqui da comunidade Viva. Muito obrigado em nome de Jesus pela excepcional, irmãos, excelente acolhida. Eu queria salmodiar o Senhor pela vida de vocês. Mas muito obrigado mesmo, irmãos. E você vê a alegria, você vê o prazer, o sentido da palavra de servir. Não é uma servidão, porque não é amor. Isso é amor de Deus. Amém? Todos encontraram Isaías 37, não é isso? Isso. Versículo de número 30. Foi uma profecia para o rei Ezequias, vindo da parte do profeta Isaías. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas e comei os frutos dela. A palavra de Deus, irmãos, ela é tão perfeita que é o próprio Deus falando comigo e com você. Só que às vezes nós lemos precipitadamente, nós lemos na correria do dia, nós lemos com a alma às vezes angustiada por causa do problema, lemos às vezes desapercebidamente porque estamos até alegres demais com algumas coisas. A palavra de Deus ela tem que ser lida sempre com atenção. Deus sempre tem algo para dizer, sempre. Deus não fica batendo papo, Deus conversa para exortar, orientar, elogiar, porque Ele é um Pai. Então quando Ele vê uma conduta que o agrada, Ele elogia. Aí você começa a ver: isto te será por sinal. Então presta atenção, Deus já está dizendo aí: estou te dando um sinal. Estou falando com você, servo. Estou falando com você, minha serva, a respeito de algo que eu quero fazer. Então, isso vai ser um sinal. Porque muitas vezes os crentes, mas Deus não falou nada, porque talvez você não estava atento, você não estava ligado no que Deus estava falando. E Ele diz que este ano se comerá o que espontaneamente nascer.
Às vezes nós ficamos preocupados, porque a preocupação é você ocupar a sua mente com coisas que não vão resolver o problema. E Deus está dizendo que não adianta você se preocupar. Ele está falando, aguarde. A situação não está boa, mas até em situações adversas o crente colhe algo, experiência. Aquele que está atento aprende muito mais no erro do que no acerto. Porque o erro é uma situação a qual você tentou algo, não deu certo, e você já aprendeu que você não pode fazer daquela forma. O acerto fica muitas vezes a questão de que já estou no caminho certo. E olha quantas vezes nós engatamos a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta marcha para saber que não era para estar naquele caminho, porque não paramos para ouvir a voz de Deus. Então às vezes nós aprendemos muito mais errando do que acertando. Mas também tem um mistério. É uma vez só. É igual Jesus com a mulher. Ei mulher, você pecou? Vai embora. Cadê seus acusadores? Vai, mas não erre mais. Então, sabedoria é aprender com os erros e não cometê-los novamente. E eu queria compartilhar nesta manhã, em cima dessa palavra revelada de Isaías, algo que atrapalha muito a caminhada do crente. Quantos não se perdem? E olha que Deus está dando, irmãos, uma orientação completa. Ele fala, ó, quero falar com vocês, vou te dar um sinal. Vocês ainda vão permanecer, talvez ainda colhendo ou vivendo o resultado do que vocês fizeram, seja bom ou seja ruim, porque o homem colhe o que ele planta. Mas por ele ser misericordioso, ele fala, mas logo depois, esse negócio vai continuar um pouco ainda, porque talvez ainda você não aprendeu. Mas você vai aprender, e aí o que você plantar depois de ter aprendido, aí você vai colher. Então primeiro nós temos que aprender com os erros, resolver os erros e daí proceder da forma correta. Porque não adianta, irmãos, eu costumo dizer, o crente, ele não pode ter gato morto. Sabe o que é gato morto na vida do crente? É aquele problema que você encosta, você deixa. E você continua a caminhada. Chega na hora do gato morto, na sua cara. O problema, ele é suscitado. Não podemos caminhar com Cristo deixando gato morto ou gatos mortos. Temos que resolver os problemas. Se até aqui Deus falou que você vai viver do que naturalmente ainda vai advir, são resultados que foi feito, mas Ele também está dizendo, daqui para frente depende de você, não mais de Deus. Ele vai sempre ser esse Pai amoroso, porém Ele também é justo. Então se você, o seu plantio ainda, ontem o pastor Mano falou muito disso, a boa terra, comece a usar a boa terra, investimento do próprio Deus, de forma sábia. E aí eu queria compartilhar com vocês algo que se chama precipitação. Se tem algo que atrapalha o crente na caminhada com Cristo, e principalmente os projetos de Deus se frustram nas nossas vidas por precipitação. Somos precipitados. Deus mal acabou de entregar algo que você já estava fazendo. É como tem uma historinha no meio evangélico que assim, Deus fala para você, meu servo, minha serva, eis que vou te entregar uma maçã. Uma maçã. O cão, o pastor falou muito bem, ele veio para matar, roubar e destruir. E a palavra nos fala que ele está ao nosso derredor. Sabe o que o diabo faz? Te entrega uma caixa. Aí por precipitação você abraça a caixa. E se alguém vai falar, não, está repreendido em nome de Jesus. Meu Deus, falou que ia me entregar o quê? Uma maçã. O diabo tem uma caixa em você por precipitação, por descuido, abraça a caixa inteira. Mas Deus não falou que ia te dar uma caixa. Ansiedade, precipitação, falta de vigilância, abraça a caixa, está tudo podre. E ainda tem crente que fala, mas Deus, o Senhor falou que ia entregar a maçã. Era uma caixa, meu servo. Era uma caixa, minha serva? Não, eu falei uma maçã. Na matemática de Deus, 1 mais 1 necessariamente não vai dar 2. Vai dar aquilo que você precisa. Porque Deus sabe da minha e da sua necessidade. Mas a bendita precipitação muitas vezes nos atrapalha. Olha só, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. É Deus falando. Provérbios. Não é bom
proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Ser precipitado é agir ou falar sem pensar nas consequências daquilo que eu faço, sem buscar a orientação de Deus. Por isso muitos sofrem e não são poucos que desistem. A precipitação, ela é maligna. O sábio, gostei do que o pastor falou sobre ser inteligente, é aguardar Deus, falar, agir, ordenar. E o interessante é que quando eu começo a agir inteligentemente na presença com Deus, eu me torno sábio. Daí a grande diferença entre quem serve e quem não serve ao Senhor. A chuva, ela vai cair para todo mundo, só que às vezes uns tomam a chuva e ficam gripados, e nós muitas vezes caminhamos. Ontem eu estava conversando com os irmãos, falei, Deus, Ele não vai me impedir, ou impedir qualquer um de nós de entrarmos na fornalha. Ele não vai impedir de nós pernoitarmos com os leões, mas Ele vai garantir que você não se queime, e vai garantir que o leão passe fome. Mas tem que estar na posição. Então a precipitação não vem da parte de Deus. A palavra precipitação vem de precipício. Quantos crentes não caem? Precipitação, precipício. Você está vendo o fim, você sabe, mas aí por precipitação você mira o seu alvo, acredita que vai dar certo. Aí o vento, eu vou, irmãos, está na hora de nós sermos mais maduros. Deus, Ele vai te usar. Deus, Ele quer te usar. Ele fez imagem e semelhança porque Ele conhece o potencial de cada um. Mas está na hora de nós começarmos a dar mais ouvido à voz de quem nos chamou. Precipitação, abismo, perdição, ruína. Quem se comporta de maneira impulsiva, que age sem reflexão, que demonstra imprudência, imprudente ou apressado, indivíduo que se comporta de modo impulsivo, que age de maneira irrefletida, imprudente. Deus está dizendo para a igreja, aguarde mais um pouco, ainda vocês talvez vão viver um pouco ainda do que aquilo que não é talvez tão bom aos seus olhos, mas permaneçam na presença, permaneçam acreditando fé, permaneçam no lugar que eu te coloquei, que na sequência, se você der ouvido e obedecer, eu vou mudar. E o que você plantar, você vai colher. A Bíblia trata que uma pessoa que é precipitada, ela é tida como louca. Louca. Aí eu coloquei até um desenho. Vamos só desenhar, por favor, irmão. O precipitado, até um desenho, a simbologia. Nasceu antes. Tem gente que é assim, irmãos. Deus mal começou a trabalhar. Deus mal começou a gerar os frutos que vão trazer a vitória. A pessoa se precipita. E tudo aquilo que era para ser bênção vira desmazela. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Olha como a Bíblia é perfeita. Não vamos nos precipitar. Deus, quando Ele constitui a igreja e Ele coloca a liderança, Ele sabe o porquê Ele escolheu aquele homem e aquela mulher. Para você, em nome de Jesus, obter êxito, aguarde a orientação do seu líder. É importante, necessário e fundamental para que as coisas aconteçam espiritualmente na minha e na sua vida. E outra coisa, o reino espiritual é mais real do que eu e você podemos estar vendo ou tocando. O reino espiritual é o que determina o que acontece no secular. E às vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós achamos que pelo nosso conhecimento, às vezes nós achamos pela nossa experiência, pela experiência de vida, pela experiência adquirida no mundo secular, com cursos, não importa, nós temos a condição, e às vezes achamos que até espiritualmente estamos preparados. Mas espera um pouquinho, o seu líder falou algo, você orou, você buscou a confirmação da parte do Senhor. Deus está dizendo para esse corpo que as coisas vão mudar, que a semeadura vai ser uma semeadura de fartura, mas você tem que aprender
a aguardar a orientação. Não se precipite, não se precipite. Tem uma frase que diz: a precipitação é a mãe do fracasso. Olha lá, tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Provérbios 29 e 20. Nós vamos falar um pouquinho disso. Mas tem pessoas que falam mais do que agem, e outras que agem mais do que falam. O que falam mais do que agem é aquela palavra lançada precipitadamente, que vira uma confusão na sua vida depois. Porque isso ninguém esquece. Mas você falou. Eu estava lá quando você falou. Não, eu não quis dizer isso. Não, você não quis dizer, eu não sei. Mas que você falou, você falou. Aí o cara fala: por isso que eu não gosto de crente aí. O cara falou uma coisa e faz outra. Irmãos, a palavra fala que da minha e da sua boca nasce um rio. E esse rio tem que ser rio de virtude e de bênção. Mas também, se eu abrir a boca precipitadamente, sem direcionamento da parte de Deus, ela vira uma arma. Primeiro engatilhada para a minha própria cabeça. Então a precipitação com palavras e com atitudes estão na mesma. Sempre trazem prejuízo, sempre trazem danos. De acordo com o dicionário, insensato é uma pessoa que falta nela razão. O insensato, ele é demente, ele é louco. A palavra diz que há mais esperança para um louco do que para quem fala precipitadamente. Vamos ver se a palavra diz isso. O que Deus diz para nós nessa manhã? Olha só. Está enredado o que dizem os teus lábios. Está preso com as palavras da tua boca. A boca do insensato é a própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Tenho acompanhado e visto muitas pessoas que sabotam os planos de Deus nas suas vidas porque falam demais. Aqui está vendo? A pessoa está falando até pelo cotovelo. Olha lá, fala até pelo cotovelo. Sabe o que é isso? Você sai daqui hoje de posse da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus, irmãos? Ela vai e cumpre. Acerta o alvo ao qual foi destinado e realiza no que apraz ao nosso Deus. Olha como é que funciona, povo. Vamos sair do cativo. Vamos para a terra que Deus prometeu. Opa! É nós, vamos embora, vamos embora. Primeira hora de caminhada. Nossa, rapaz, o sol aqui no Rio está ardendo. Irmão, tem uma aguinha não? Tem, peraí, eu falo, traz água por mão aqui, está precisando da água? Obrigado. Quer água, quer água. Segunda hora de caminhada. Meu Deus do céu, mas o pastor não viu que ia fazer esse sol. Minha mãe não aguenta caminhar mais não. Mano, não tem uma cadeira de roda, um carro, alguma coisa? Minha mãe está aguentando caminhar não. Rapaz, cadeira de roda não vai ter não, mãe. Pô, mas que palhaçada, meu Deus do céu, como é que me faz um negócio desse? Ó, quero falar com o líder porque não dá. Minha mãe tem idade. Não, peraí, vamos fazer confusão não, pera um pouquinho. Tem dois varão fortes aí, pega a cadeira cada um, vamos levar a senhora que está passando mal. Terceira hora de caminhada. Nós não vamos parar para comer não. Estou caminhando há tanta hora. A criança está chorando. Irmã, pergunta lá, pastor. Pastor, quem nós vamos parar para comer? Irmão, está programado daqui mais uma hora. Sangue de Cristo tem poder. Isso não acontece na igreja. Quarta hora de caminhada. Ei, dá licença, quem é que está comandando esse negócio aqui? Não, porque minha mulher está passando mal, minha filha está com fome, e olha, boa, nós estamos indo para onde? Que essa terra nunca chega. Calma, varão, pera um pouco, você não estava na reunião, nós estamos indo para a terra prometida. Pelo amor de Deus, meu, tá boa. Mulher, vem cá, vamos voltar. Vamos voltar. Não, chegou o pastor lá, rapaz, quer voltar. Não, ó, quem quer voltar comigo aí, ó? Que aqui tá uma palhaçada só. Quem quer voltar, eu tô voltando. Nada precipitado. Tudo ordenado. Aí cada um acha que tem a razão. Não, porque a minha mãe, era melhor a mãe dele morrer como escravo. Não, porque o meu filho está passando fome, era melhor o filho dele comer resto, porque era escravo. Não, porque os
sol está demais. Era melhor você trabalhar 12 horas no mesmo sol sem direito a nada. Mas a precipitação, não, porque essa terra não chega, meu. Na boa, meu, eu não vou ficar mais aqui, não. Não, que barro. Isso não acontece. Isso não acontece. Então, uma das coisas que atrapalha o crente, irmãos, é a língua, é a falta de sensatez. Olha o que está dizendo: a boca do insensato é a sua própria destruição. Deus acaba de falar: ó, segura um pouco, que você ainda vai permanecer assim. Meu Deus do céu, só que Deus não está vendo, eu estou precisando. Irmãos, o diabo, ele é o camarada mais paciente. E como a Bíblia diz que ele está ao redor, ele só fica espreitando e vendo. Foi o que a pastora Yara falou ontem também. Aperta o botão do nervosinho aí, que ele vai ser o primeiro a acabar com essa carruagem da alegria aí, que aquele cara que se diz líder está fazendo. Isso é o diabo falando. Isso acontece muito, porque eu acabei de dizer que para um projeto de Deus ser perfeito na igreja, Deus fala primeiro com o líder, com a liderança. A liderança se consagra, a liderança busca da parte do Senhor a confirmação e repassa para o corpo. Quando o corpo começa a sabotar o projeto, se chega na terra prometida, se chega. Só que sabe o que Deus fez? Quem saiu morreu. Não vai entrar murmurador, não. Deus estava dando de tudo ali, Deus estava provendo, mas era necessário passar pelo deserto. Por quê? É o que eu falei, as experiências que nós passamos, boas e ruins, elas são alicerces, para que nós lá na frente possamos ensinar os nossos filhos, para que lá na frente nós possamos orientar os mais jovens, para que lá na frente nós possamos nos apropriar do que Deus falou, porque é o que eu disse, Ele é amor, mas Ele é justiça. Então, se você está falando demais, se você é o primeiro a gerar a contenda e a confusão, precipitadamente você está sabotando aquilo que Deus está fazendo e já tem como promessa na sua vida. A palavra de Deus, ela se cumpre, mas muitas vezes demora. Quer ver? Decisões precipitadas. Avalizar alguém em um negócio, emprestar cheque, nome para fazer compra, afiançar um aluguel. Mulher, o rapaz é meu amigo. Pô, deixa de ser ignorante, rapaz. Eu trabalho pra caramba, não posso decidir o que eu faço com meu dinheiro, mulher. Viagem de carro, ultrapassagem fora do local permitido. Vocês estão vendo que são coisas do dia a dia, né? Nenhum crente faz isso. Velocidade acima do permitido, consequências, dor, morte, cadeira de roda, prejuízo. Rapaz, Deus tinha uma promessa. O que acontece? Pastor, é a fúria do diabo. É a fúria do diabo, irmãos. Você está lá dirigindo, vai devagar. Vai. O vídeo de mercador, né? Construírem, isso aqui ninguém faz. Construírem lote alheio, pais, sogros, parentes. Pedir demissão do emprego por pressão, sair fora do tempo de Deus. Deus está dizendo para você: segura mais um pouco, que eu vou mudar o quadro. Aí você já mete o pé na jaca. Aí você viu que o pastor falou lá: 3 anos, eu já estou naquela empresa há 2, eu não aguento mais virar para cá daquele homem. Seguinte, quero vir aqui pedir demissão. Sair da igreja onde Deus o colocou, deixar a liderança que Deus o colocou, mudar de cidade por decisão humana, sem a direção de Deus. Tudo isso gera problemas. Todas essas atitudes precipitadas, entre outras, atrasam o projeto de Deus na minha e na sua vida.
Deus pode fazer? Pode. Deus pode corrigir? Claro que pode corrigir. Só que você vai ter que voltar lá para o início da fila, para ver se você aprende, para não errar novamente. E todas as vezes que nós tomamos decisões precipitadas, nós levamos todos conosco. O pastor falou hoje da posição do varão, muito importante. Você é o sacerdote do seu lar, homem. A sua decisão, ela vai refletir na vida de todos que estão ao seu redor, sejam elas boas ou ruins. Se forem precipitadas, cuidado. Busque orientação com a liderança, busque orientação com o nosso Deus antes de tomar a decisão. Falar dos outros, ou citar exemplos nossos mesmos, é muito simples. Eu quero falar um pouco dos heróis da fé. Olha, porque tudo que eu procuro passar, eu tenho que ter um fundamento bíblico, senão ele parte da minha opinião. E aí, eu sou humano, eu posso estar agindo precipitadamente, presunçosamente. Mas lá quando Deus fala, vamos prestar atenção nas precipitações de alguém. Todo mundo sabe a história de Abraão, Sarai e Abrão. Ainda não era Abraão, era Abrão. Ela era estéril, está lá em Gênesis 16. E Deus tinha falado para aquele homem: sai do meio da sua parentela. Precipitadamente ele já chamou quem ele mais gostava. Ó, vem comigo, um B.O. louco, né? B.O. é boletim de ocorrência, né? O crente mais atento seria a Bíblia e oração, mas o precipitado é boletim de ocorrência. Irmãos, e Deus falou: eu vou te prometer, você vai ser pai de uma grande nação. O cara era velho, já de idade, mulher tem também avançada em idade. O tempo foi passando, né? Chegou a mulher dele com uma grande geniosidade, ideia. Foi o seguinte: comigo não vai dar em nada mesmo, não, vai ficar 0-0. Pega aí a escrava aí, desembata esse jogo. Mulher, conjunturação minha. Não vai ter problema. É o precipitado, desatento e ambicioso. Vem cá, pronto. A Bíblia nos fala que depois que nasceu esse filho, Ismael, a mulher de Abraão ficou com ciúmes. Não, ela não foi precipitada. Ela foi sábia. Tolice, irmãos. E deu uma confusão. Porque depois a promessa de Deus se cumpriu. Veio Ismael. Veio Isaac. Desculpa. E começou a confusão dentro de casa, dentro da tribo, dentro do povo. No meio do povo, ela ficava vendo o menino mais velho do que o dela. Achava que o pai dava mais atenção porque o filho que era deles da promessa de Deus. Um dia ela chegou e falou: manda esses dois para fora. Precipitadamente, sabe o que Abraão fez? Oh, eu te amo e tal, mas ainda acho que está fazendo a coisa certa. Sabe que ele orou? Ele pediu confirmação da parte de Deus. Ele tinha que assumir o compromisso, irmãos. Quantas vezes nós agimos precipitadamente e depois queremos também precipitadamente dar o nosso jeitinho para o problema? Olha o gato morto. Sabe o que esse gato morto se tornou para a história do mundo que nós vivemos? A eterna guerra que há entre os árabes e o povo de Israel. Porque Deus, ele é justo. Então quando Abraão colocou aquela mulher e seu filho no deserto para morrer, a Bíblia nos fala que um anjo se apresentou e falou: mulher, tu não vai morrer não, nem esse menino. Inclusive esse menino vai ser pai também de uma grande nação e vai ser forte. Os árabes. As minhas e as suas atitudes de hoje precipitadas vão gerar problemas futuros. Até hoje há essa divisão. Agiu precipitadamente. Mas isso também não acontece no nosso meio. Mas pai, eu gosto tanto dele. Filha, vai estudar. Você é tão bonita, tão jovem, está louvando, vai estudar, sabe, prepara. Não tenho nada contra o varão, ele até da igreja também, mas vai estudar, vai focar lá, dá mais 2-3 anos, quando você estiver mais maduro.
poxa vida, eu não peço dinheiro nada do senhor, só porque eu quero sair, eu quero fazer tal. Meu filho, Jesus, rapaz, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Precipitação. Resultado: Ismael, pai dos árabes, como eu disse, Isaac, pai dos judeus. Conflito que existe até hoje. Quantos lares não são assolados? Quantas gerações padecem e sofrem por atitudes precipitadas nossas? Podemos corrigir, mas dá um trabalho, irmãos. E nem sempre, na maioria das vezes, nós não conseguimos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Nós temos que aprender a administrar. Vai ficar como aquela cicatriz, mudou o tempo, dói. Para você lembrar, não faça de novo. Ontem eu estava lembrando, nós fomos fazer uma visita com o pastor, e a Pedra Angular passou por várias etapas, e nós começamos na sala de casa. Depois a história, glória a Deus, é igual. Histórias boas se repetem, essa também é a verdade, estratégia de Deus, né? Interessante que às vezes eu fico analisando por que começa dessa maneira. Minha esposa disse uma vez, é verdade, o que começa grande, nasce grande, é monstro. Godzilla, já apareceu gigante. Não, com Deus é gradativamente. E passando pela etapa daí, culto na garagem. Eu tenho um ventilador que é do tamanho dessa caixa aqui, até um pouco maior, que era o nosso ar-condicionado quando o culto era na garagem. Aí o bicho é tão ignorante que nós apelidamos ele de Hulk, porque ligava o Hulk, se você não estivesse na fiação, você ia parar no meio da rua. E depois nós subimos, enfim, Deus permitiu que nós ampliássemos o tempo. E um dia, conversando com a minha esposa, falei, nós vamos fazer o culto na garagem. Mas na garagem nós já estávamos ocupando as nossas instalações. Por quê? Falei, porque Deus me tocou para nós nunca esquecermos de onde nós saímos. Então os irmãos iam chegando, não é para subir, não vai subir não, é para ficar sem comando. Ninguém entendeu. Um calor. Parecia aquele culto que vocês fizeram, o culto do molhado. Como é que foi o jantar do molhado? O Marcelo me falou, como é que chama o culto? Que deu o quê? O culto do molhado, todo mundo ficou suando. Foi a mesma coisa. Nós entramos lá com 15 minutinhos de culto, tá todo mundo pingando. O pastor, o senhor está louco? Eu falei, não, irmãos, é para nós nunca esquecermos de onde nós saímos. Porque hoje tem ar-condicionado, é uma maravilha, é uma bênção, mas houve um preço a ser pago. E quantas vezes nós esquecemos as nossas origens, achamos que estamos já tranquilos na chamada zona de conforto e tomamos atitudes precipitadas. Parece que falta a sabedoria do que se aprendeu quando se caminhava lá atrás. Adquirimos talvez na nossa concepção habilidade, tamanho e tal, que não precisamos mais consultar Deus, né? Quando eu brinco, faço isso, é que você vai ao sabor do vento. Eu não estou indo no vento. Não, irmãos, tem que ir no joelho, tem que falar com Deus. Vamos ver outro exemplo. Olha lá, precipitado. E cresceram os meninos, outra história. Olha como outra história de quem agiu precipitadamente. E cresceram os meninos, e foi homem perito na caça, Esaú, homem do campo, mas Jacó era um homem simples, habitava em tendas. Os irmãos, né? Isaac e Esaú, amava Isaac a Esaú, porque caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Isaac, filho de Abraão, teve 2 filhos. A Bíblia nos fala que Esaú precipitadamente vendeu a primogenitura dele. Naquele tempo, o primeiro filho, principalmente o homem, ele tinha por herança do seu pai ser abençoado, ser a pessoa que iria dar sequência tanto no comando da tribo quanto nas coisas corriqueiras e também, principalmente, na obra do Senhor. Precipitadamente a Bíblia nos fala que o irmão vendeu essa primogenitura por um prato de comida, Aqui cabe uma observação. Ele desprezou. Quando eu e você agimos precipitadamente, nós estamos simplesmente dizendo para Deus, seja qual for a forma você está dizendo isso para Deus, eu não preciso da sua orientação. Eu não preciso que o Senhor me diga o que eu tenho que fazer. Você está dizendo isso para Deus. Irmãos, para analisar. Deus mandou você fazer determinada situação ou coisa? Não.
preciso que o senhor me diga o que eu tenho que fazer. Eu só estou. Quem manda sou eu, os problemas é meu, a vida é minha. Tinha uma pessoa que falava isso. E aí vai bomba. Tá. Ai, Deus, pastor, agora aqui. Você agiu precipitadamente. Você perdeu o temor, que é o princípio da sabedoria. Repita comigo. O homem carnal é precipitado. O homem espiritual é ponderado. Temos que ser ponderados nas nossas decisões e atitudes. Temos que ser assim, temos que ser temerosos, temos que pedir para Deus, aguardar Deus confirmar para fazer. Eita, pastor, um negócio difícil, hein, rapaz? Quer dizer que eu não posso fazer nada? Irmãos, nós já adquirimos isso para quem tem intimidade com Deus, que vocês estão entendendo que as grandes decisões, as coisas que vão acarretar problemas ou não para você e a sua família, essas decisões têm que ser compartilhadas. Com quem? Com Deus. O solteiro, para ele não criar problema para ele e para os familiares ao redor dele ou dela, as decisões deles têm que ser compartilhadas. Com quem? Com Deus primeiramente. Você ora e depois você chega e obtém conselho com quem está ao seu lado e tem mais experiência de vida, seja com o pai, com a mãe. Cuidado com esse negócio de pedir orientação para quem também não é crente. A visão, os pensamentos são totalmente diferentes. Então, cuidado. Porque tem irmãos que está caminhando, é uma bênção. Aí tem uma pessoa que não é evangélica, que não tem o mesmo conhecimento, e essa pessoa é o seu confidente. Vigie, crente. Vigie. Precipitado. Mais um exemplo. José teve um sonho. Todo mundo conhece também a história de José do Egito. Ele teve um sonho. E ele contou esse sonho para os irmãos. E ele era um caçula. E ele, no sonho dele, ele dizia que, olha, eu vi, que eu era um feixe. Um molho de feixe. E vocês estavam todos comigo e vocês me reverenciavam. Isso gerou na casa uma contenda, um problema. Os irmãos de José tiveram inveja de José. Os irmãos de José tiveram ciúmes do irmão. Como é que esse moleque vai dar ordem em nós? Quando Deus fala algo para você, e você está muito desejoso, você está precisando, irmão, não fala. Aguarde se cumprir. Espera. Deixa Deus executar perfeito e plenamente. Perfeito e plenamente o que Ele tem para fazer. Depois você dá o testemunho. Segredos com o Senhor não são para ser compartilhados com outras pessoas. É entre você e o Espírito Santo de Deus. Não se precipite no falar. Aguarde, deixa Deus realizar. Aí você dá até uma proteção de graça. Conversa com a liderança. Tem outra coisa também para compartilhar. Essa coisa da pessoa chegar, o culto está acontecendo, pastor, quer dar um testemunho. Você não conversou antes com o líder, e o líder também precipitadamente te autoriza a dar um testemunho. Cuidado, às vezes sai cada bomba do altar, que além de arrebentar a vida de quem está dando o testemunho, escandaliza às vezes a igreja. Porque você não precipitadamente está falando, a liderança também não ouviu, tem que tomar cuidado. Tem coisas, irmãos, que é para acontecer, você receber, glorificar quietinho e ir lá executar o que Deus pediu para ser feito. Acabou. Agora, se é para dar testemunho, para exaltar o nome do Senhor, primeiro espere acontecer. A precipitação nos torna escravos das nossas próprias ações. Eu costumo dizer que a pior prisão de um homem é a liberdade em excesso. Então, quando você bate no seu peito e fala, eu vou falar, eu vou fazer, olha só, eu vou falar, eu vou fazer, no terceiro etapa você já está no chão. Eu posso, Bruno. A precipitação é terrível, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Nossa guerra, ela não é travada no que nós estamos vendo e vivendo. Ela é travada no reino espiritual.
Se o diabo te pega numa precipitação, ele tem a chave das algemas que ele vai colocar em você. E só Cristo, pela misericórdia dele, tem o poder de arrebentar os grilhões e te livrar de novo. Mas tem crente que é liberto hoje, amanhã cai de novo. Porque fala demais, agiu precipitadamente demais. É terrível isso. É troca de algema constante. Está na hora, crente, de nós nos apropriarmos da liberdade que Jesus nos trouxe quando pagou o preço lá na cruz, e sabiamente andarmos acreditando nas promessas e não deixarmos mais o diabo nos roubar. Porque nós temos uma mania de falar do diabo, irmãos, em nós, as nossas atitudes precipitadas, a falta de sabedoria, a falta de senso de equilíbrio emocional. Quantos perdem a bênção? Esse aqui é convertido, mas esse não. Perde a bênção. Deixa o diabo agir. Decisão de fazer mal a alguém. Bom, a justiça é de Deus. Como eu citei, casamentos precipitados sem ouvir pais, pastores, seu líder, choro e angústia. Incluir alguém em uma liderança ou cargo de confiança sem primeiro prová-lo. Perdas irreparáveis. Perdas irreparáveis. Vai fazer sociedade com quem não é crente. E aí? E na hora que você tiver que pagar uma oferta, um voto, e o seu sócio carnudo até o osso, espera um pouquinho aí, meu irmão, que negócio é esse? Como é que você vai dar isso, pai? Você vai dar esse dinheiro para o seu pastor? Porque não tem a mente de Cristo, que nós que seguimos e entendemos os mistérios do Senhor, adquirimos na caminhada desse mesmo Deus. É aquela brincadeirinha que eu abri dizendo. Deus deu a promessa, mas Deus por acaso falou que para chegar na terra prometida, quando tivesse sol, ele ia dar um guarda-chuva? Não, ele colocou uma nuvem. À noite, estava frio, Deus falou que ia dar edredom, um cachecol, uma luvinha? Não, ele deu uma coluna de fogo. Sabe o que o precipitado faz? Nossa, está calor demais. Meu Deus do céu, chama lá o pastor, dá para diminuir a intensidade desse calor? Reclama. Precipitadamente fala sem analisar situações e circunstâncias. Dar crédito a uma palavra profética sem antes prová-la é muito sério. Varão, eis que te digo que a tua prometida vai entrar por essas portas. A primeira bênção que entra aí, vai ter que casar. Não vigia, irmãos. Vamos ser sábios, vamos adquirir maturidade e sabedoria com o nosso Deus. Teve uma vez, tem aqueles negócios, né? O cara no monte, aqui no Rio tem monte, tem pastor monte? Tem, glória a Deus. Não, gente, eu não conheço tanto o Rio, só vi nos pontos turísticos. O único monte que eu subi no Rio foi no Cristo Redentor. Mas se vocês me convidarem, eu e minha esposa vamos vir. Lá também tem um monte. Aí, e é escuro pra caramba lá. Aí você vai com a lanterna e alguns mais desatentos vão com luz de celular. Luz de celular não vai mostrar nada. Aí você está ali tateando para andar. Aí encontra o irmão lá. É isso que te digo, que vai ser grande o manto, que Deus tem promessa para a tua vida, vaza. Aí o cara fala, pastor, isso é um topo de árvore. Aí teve uma vez que aconteceu, irmão. Aí foi com todo o poder, botou a mão na barriga. Ai, que eu profetizo, que Deus me disse que esse menino, ei, varão, você quer um homem. E Deus pode fazer milagre também. Precipitado em tudo. Precipitado em tudo. Vira piada. Mas se esse abençoado bota a mão na barriga de uma mulher, presta atenção. O marido da mulher, de repente, a gente não sei, não pode ter filho, a gente não sabe se ele entrega uma profetada dessa.
primeiro com o erro dele. Ele sempre fala, não foi você. Eu fiz porque você pede todo dia a mesma coisa para mim. Eu não aguento mais ouvir você falar de dia, de tarde, de noite. Tomaram uma decisão antes sem ouvir conselhos. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselhos, eles se firmam. Provérbios 15, 22. Presta atenção que comunicar uma decisão é diferente de buscar conselhos, viu? Tem pessoas que chegam e falam, já vou fazer. E aí, falou, já fiz. Rapaz, não faz não, bem pastor, já fiz. Aquietai-vos. Quando passamos por dificuldades, ficamos tentados a agir de maneira precipitada. A ordem de Deus, quando eu e você passamos por situações turbulentas, se aquiete. Deus nunca vai pedir para você fazer algo que não esteja nas suas condições espirituais, físicas, morais e financeiras. Deus nunca vai pedir para você fazer algo que Ele sabe que você não tem qualquer um dos 4 requisitos para fazer. Ele não é menino. Ele é um pai antes de qualquer coisa. Ele é um criador, Ele ama. Deus tem um amor maluco, ímpar. É um amor inexplicável, é um amor ágape de Deus. Que por mais que eu e você possamos nos esforçar, nós não vamos atingir o grau, o tamanho, a grandiosidade do amor de Deus pelas nossas vidas. Muitas vezes nós olhamos e os nossos olhos, meu irmão, o irmão guitarra, não vale nada, não fala com ele, e se você vê ele, atravessa para o outro lado da rua. Deus vai lá e trata o irmão guitarra. E o tratar de Deus dói. Mas Ele trata o irmão guitarra. Aí quando você entra outro dia na igreja, quem está lá louvando, e precipitadamente, sabe o que muitos fazem? O pastor é louco. Meu Deus, botou aquele cara para louvar. Irmãos, volta um pouco que nós falamos. Vamos ver o que vamos medir o que nós falamos. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus falou, no primeiro ano vocês ainda vão ver daquilo que foi plantado, no segundo também, mas no terceiro eu vou mudar. Então aquietai-vos. Ele será exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O que Deus vai fazer no seio desta comunidade vai ser grande, porque todos vão saber que o Senhor passou aqui, que o Senhor está aqui, que o Senhor determinou, e por Ele ter determinado vai acontecer. Por isso espera no Senhor. Ele tem de ânimo, crente. Ele vai te fortalecer. Ele vai fortalecer o seu coração. Sabe quando eu e você ficamos aflitos, angustiados, quando as coisas não mudam, Deus está falando para você, por que esse desespero? Eu tenho ouvido tantos testemunhos, sabe, a respeito de diagnósticos. Ouvimos um ontem aqui. Era 1%. Lembra a matemática de Deus? Para o homem 1% não constitui algo que é a imagem e semelhança dele. Para ele um sopro traz eu e você a vida. Esse é o Deus que nós servimos. Então quando Deus fala, você tem que acreditar. Não se precipita, fica calado e espera. Aguenta, pastor, o senhor não sabe o que eu passo. É humilhação todo dia, é humilhação toda hora, é humilhação todo instante. Eu não posso falar nada que eu já sou enxovalhada. Eu não posso falar nada que já me criticam. Falar que eu sou agora fanática. Eu não tenho, irmãos, não importa, segura, aguarda. Deus vai entrar, Deus vai fazer e vai mostrar que Ele tem poder. Saberem estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois seja pronto para ouvir. Diga, vou ouvir mais. Diga, vou ouvir mais. A voz de Deus. Seja pronto para ouvir. Tadio ao falar. Vou falar menos. Mas vou falar menos. O pessoal está nem a fim de falar mais. Coisas que não vêm da parte de Deus. Vamos parar, vamos filtrar, vamos analisar. Quantas vezes uma mãe, isso é muito sério que eu vou falar, já estou encerrando. Quantas vezes uma mãe fala algo, um pai fala algo e detona uma bomba na vida emocional e espiritual de um filho.
sexo masculino é o ser humano, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, 19 e 20. Para encerrar, não adianta você ficar nervoso, não adianta você ficar nervosa, nem preocupado, nem preocupada. A ansiedade não vai trazer o poder natural de Deus para a realização da obra que Ele prometeu. Não vai trazer. Não vai. Deus não está aí preocupado efetivamente com os seus ataques, muitas vezes de histeria, seus ataques de ansiedade, até de ira. Pelo contrário, isso só vai criar um abismo entre você e o Criador, entre você que é o agente que Deus usa para fazer os milagres, e o milagre que Ele, como dono do milagre, pode fazer. Só vai criar um abismo. Agora, quando Deus encontra, apesar de toda a tribulação, apesar de toda a confusão, você ali, irmãos, é óbvio, não somos super crentes. O que eu quero dizer com isso? Todos nós nos ressentimos quando as coisas não vão bem. É natural, a alma, o depósito das emoções, ela clama por algo. Você fica inquieto, você chora, mas vai chorar no pé de Deus. Você reclama para Deus. Eu e você podemos fazer isso? Claro que podemos, pastor, não é blasfêmia não. Você chegar para o seu pai, você dobrar o seu joelho para Deus: eu não estou aguentando mais. Oh, aleluia. E de fato, acho que Deus, vendo aquela cena, não vai fazer nada, mas você está falando com Ele. É diferente de você se reunir para falar mal de uma liderança, para falar mal de alguém, para falar mal do próprio Deus. Aí esquece. Aí esquece. Dois momentos na minha vida cruciais. Contei rapidamente, compartilhei com o pastor isso. Quando eu fui demitido injustamente, que aquele homem ele queria criar, eu estou falando na cidade do Rio Grande do Norte, perdão, porque eu moramos 5 anos no Nordeste. E Deus foi trabalhando, pastor Yara contou um pouco. Quando aquele homem, no último emprego que eu ocupei no Nordeste, ele quis gerar uma situação para me envolver num esquema de desvio de dinheiro, enfim. E eu falei que eu não queria. E ele começou a me perseguir. E ele criou uma situação para me demitir. E ele me demitiu por justa causa. Eu saí daquela empresa perdido, assim por dizer. Liguei para minha esposa, ela foi me buscar, contei para ela, eu tive que tomar o volante, quando ela ia jogar nós dois, ribanceira abaixo, eu estou nervoso que ela ficou. Cheguei em casa, me tranquei no quarto, falei, eu não quero falar com ninguém. Eu não quero falar com ninguém. E aí uma irmã que, ela nunca, irmãos, tinha ido na minha residência. Nós de 15 em 15 dias íamos na casa dela que tinha um ciclo de oração. Irmãos, o crente, ele tem que andar no meio do crente, irmãos. Preste atenção no que eu vou falar. Sabe o que move muitas vezes na minha e na sua vida a precipitação? As más companhias. Elas corrompem os bons costumes. Está no livro de Coríntios. Aí você fica sendo enxertado de coisa podre. Você vê a pessoa tomar uma atitude, quando você está alicerçado na videira, aquilo mexe com você, isso é carnal, isso é maligno. Deus vai te dar aquilo que é seu, Deus vai te entregar aquilo que é seu, e muito mais do que você possa estar pedindo. Quando Ele vê o quê? Ele vê alguém que merece da parte dele ser agraciado. Você viu o que aconteceu? Por mais que Abraão e Sara erraram, Deus mesmo assim cumpriu a palavra dele. Abraão é pai de uma grande nação. Olha nós todos aqui, olha quantos evangelhos existem no mundo. Nasceu da fé daquele homem mesmo, ele teve errado, pagou preço à guerra. Mas Deus, Ele é justo. Deus, Ele é justo. Jacó teve o nome mudado, sabe por quê? Porque ele se arrependeu. Ele também agiu precipitadamente para tomar do irmão o que não era dele por direito. Foi ferido na coxa, teve que lutar, mas teve o nome mudado. José se precipitou e falou, foi vendido de novo, teve que fugir de uma Jezabel do inferno, foi preso, esqueceram dele, pagou preço, mas foi governador. E quando foi governador, encontrou o cara a cara que tinha vendido ele lá atrás. Sabe o que ele podia fazer? A Bíblia fala que ele chorou para ver seu pai e os irmãos. Falou, vocês não sabem quem eu sou? Por isso que Deus deixou. Talvez se José não tivesse sido tratado na essência, sabe o que José ia fazer? Livra só o velho, o resto pode descer para todo mundo que não vale nada.
Que é isso, pastor? Irmãos, quantos agem precipitadamente e já estão, igual a pastora Amares brincou. Nós vimos uma senhora vindo, só que eu acho que ela já devia ter tomado umas, outras e mais algumas. Nós estamos vindo hoje para a igreja. Aí nós brincamos, vai, coitada, essa aí, ó, sangue de Cristo não quer nada que o chão. Se não vigiar, vai para o inferno. Está vendo? Nós já vimos, analisamos, julgamos e mandamos para o inferno. Brincadeira à parte. Mas é um crivo humano, é diferente do crivo de Deus. O crivo de Deus é coisa tremenda. Nós vimos, mas vocês entendem, irmãos, que Deus está querendo dizer para nós nessa manhã? Não vamos ser precipitados. Vamos analisar as nossas, mas agora interessante assim, presta atenção. Está vendo, varão? Você prestou atenção na palavra? Nem está olhando o que eu estou falando. Estou falando com você. Você prestou atenção na palavra? Agora você vai chegar, vai fazer. A palavra de Deus espera para nós. Para mim, verdade. Não, porque senão, está vendo? Você ouviu? Você ouviu que Deus falou? Agora você vai pegar, vai chegar em casa, vai fazer tudo. Não foi nada precipitado. O conselho. Temos que nos apropriar. Conclusão. Aquela irmã foi em casa. Ela nunca tinha ido lá. Eu chorando no quarto, beijando no quarto. Quando ela foi atender, ela falou, quero falar com o Edson. Mano, volta outro dia. Quem mandou aqui foi Deus. E opa, agora abriu o portão. Entrou, já só faltou meter o pé na porta. Não fez isso. Me chamaram. Ela falou, olha, quando Deus quer falar, Deus é assim. Nós é que ficamos tchurururu, como diz o pastorear, deixa eu te falar. Ela falou, varão, para de chorar e Deus manda dizer algo para você. Está tendo uma reunião naquele local. Ele manda te dizer que ninguém lá é a seu favor, mas ele será o seu juiz. E vão bater na sua porta e corrigir esse erro. Pegou, deu meia volta e foi embora. E Jesus, para encurtar a história, me ligaram. Os irmãos, alguns irmãos em Cristo e outras pessoas que não eram evangélicas, foram no presidente da empresa e falaram assim, seu Albimar, esse tal de Jorge eu não conheço, que é o camarada, mas Edson, eu sei que é crente, toda honra para o Senhor, irmãos. Eu conheço a esposa dele. Agora esse cara cantou a minha funcionária. Esse cara aí, ó, eu vi ele fazendo tal coisa errada. Esse cara, irmãos, veio tudo à tona. Imagina se eu agisse precipitadamente. Se essa resolver do meu jeito, eu vou no sindicato, eu vou reclamar, vou meter a polícia em cima desse jornal, é do meu direito. Deus moveu tudo. Quando eu fui no sindicato, que eu não ia para homologar, que eu falei para a Ariana, eu não vou. Eu vou lá dar fé porque esse negócio está errado. Ele falou, vai, Edson. Vai, Deus falou que vai te justificar. Cheguei lá, a moça, quando me viu, que eu trabalho na área de recursos humanos, você veio homologar quem? Eu falei, não, que ela era crente. Não, quem? Foi eu que fui demitido. Não, você vai voltar para São Paulo, então você não sabe dar melhor. Fui mandar ele para o justa casa. Oxi, menino, você matou? Não. Você não estava na. Ela falou, no pé do ouvido. Não. Oxi, como é que você foi mandar para o justa causa? Não, peraí, eu estou com o presidente do nosso sindicato aqui, ó. Ele é de Recife, mas ele está aqui. Em Natal, nós estávamos. Chamou o moço. O cara me fez a minha pergunta. Você matou, rapaz? Não. Você agrediu o moço? Não. O homem é maior que minha esposa, então é maior que eu, mano. Não. Quem é esse cara? Eu falei, não. Esse cara está achando que ele é o quê? Olha, irmãos. O homem evangélico, esse cara está pensando que ele é Deus. Fulano, vem cá. Vamos redigir um ofício aqui. Eles vão ter 48 horas para resolver esse negócio. Senão nós vamos entrar com um mandato público de abuso de poder. Bateu lá nos ombros. 2 horas depois, o telefone toca em casa. O que Deus falou que ia acontecer? Edson, dá para você dar um pulo aqui? Não, aí eu não vou, não. Não, na minha casa. Aí o homem chamou a casa dele. O presidente do jornal. Cheguei lá, o cara, rapaz, quero te pedir desculpas, tá? Foi um mal entendido. Não. Aí você pode voltar para as suas atividades, mas não quero não. Se o senhor quer corrigir o que aconteceu, você me manda embora. Mas manda embora de uma forma que eu recebo, que é meu direito, porque eu não fiz nada. Pô, rapaz, você está sendo precipitado. Eu falei, não, seu Albimar, eu não estou sendo precipitado. Eu prefiro que o senhor corrija dessa forma. Amém. O homem me mandou embora, voltamos para São Paulo. 6 meses depois, ligaram em casa.
para falar. Yara, aquele moço saiu algemado. Ele tinha um esquema de corrupção forte. Aquele moço saiu algemado. 1 ano e meio depois, meu Deus do céu, o jornal fechou. A empresa fechou. Acabou. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Todas as vezes que eu agi precipitadamente, eu coloquei em risco a minha integridade física e coloquei moralmente, espiritualmente, expus a minha esposa e os meus filhos. E eu tentei resolver. Tinha uma época na minha vida que eu tinha 3 empregos, só para tentar corrigir os erros que eu cometi. Deus era misericordioso, ou o diabo queria me matar, porque 3 empregos eu não estava trocando lé com cré. Você não dorme, você não come direito. Aí você começa a ficar o quê? Nervoso. O que foi comigo? Não, pai, só ia chamar você para tomar água. Você está tão nervoso. Irmãos, isso é maligno. A precipitação é um abismo que o próprio diabo constrói a ilusão de ter uma ponte. Quando você der o primeiro passo, você está no chão. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, obrigado, Deus Santo. Aprendemos nessa manhã que a precipitação não veio da sua parte. Bom é termos equilíbrio, domínio próprio, para poder esperar que as suas promessas se cumpram. Nesta manhã, baseado na palavra rema que o Senhor deu à liderança desta casa de oração, Senhor, que o Senhor já está contemplando a necessidade de cada um aqui presente, que o Senhor sabe da necessidade, o Senhor sabe que talvez anos se passaram e ele ou ela suportando Deus, aguentou humilhações, aguentaram o Senhor, anos a fio, momentos de dor, de tristeza. O Senhor tem contemplado tudo isso e deu, Senhor, para esta comunidade, para esta igreja, para esta assembleia, uma palavra rema, uma palavra que vai assim transpor o abismo da precipitação, porque, Senhor, eu creio que o Senhor tem dito na sua palavra que até agora, até o presente momento, estávamos vivendo daquilo ainda que veio, talvez de alguma atitude precipitada, não sabemos, mas o Senhor sabe todas as coisas. Mas o importante é que o Senhor está criando agora, em nome de Jesus, uma situação diferente. O Senhor está criando uma atmosfera positiva para que cada crente desta casa aprenda a esperar no Senhor, porque é o tempo da fartura, Senhor. E eu não falo na questão somente espiritual, não, Senhor. Eu falo também na questão material, mas também falo na dignidade, na honra, na alegria, no gozo de te servir. O Senhor vai entrar em cada lar nesta manhã. O Senhor vai visitar cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança desse ministério. O Senhor vai fazer a seleção santa daquilo que é necessário ser trabalhado, daquilo que é necessário ser transformado, daquilo que é necessário que a tua mão de prodígio, que só o Senhor como Deus, afastando Satanás, vai poder manusear, vai poder trabalhar com as tuas mãos de poder nessa boa terra, e a semente da vitória, uma vez plantada e enxertada, vai dar o seu fruto no tempo oportuno, para que todo homem, toda mulher, todo jovem e toda criança desse ministério saiba que o Senhor aqui passou, que o Senhor aqui está e que o Senhor vai realizar. Aleluia, sube a desça. Ai! O Senhor derrama nessa manhã, irmãos, uma porção dobrada, primeiro de perseverança. Persevere naquilo que é lícito, naquilo que agrada ao nosso Deus, naquilo que traz a exaltação ao nome da única pessoa digna de ser exaltada na terra. O Senhor traz nessa manhã a condição, aquilo que estava faltando, que tem sido a sua pedra de tropeço, que tem te atrapalhado para ficar na posição com Deus, que tem sido a sua muleta espiritual. Hoje o Senhor arranca e diz: homem, anda! Mulher, se ponha de pé! Deus está arrebentando o cativo do diabo. A tua mente, que era um alojamento de más notícias, de dor, de tristezas do passado, o Senhor passa uma borracha santa e fala: não há acusação contra a sua vida. Se aproprie, tome posse e
saia de posse, mas de posse mesmo, da vitória, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor.